E aí pessoal do sétimo ano, tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês um negócio muito interessante, que é sobre a formação dos estados modernos, tá bom? Lembrando pessoal, a gente já viu a formação de estados lá atrás, Portugal, Inglaterra, Espanha, França. Agora vamos falar de estados modernos, tá bom? Que é uma revolução ali que vai ter no sistema dos estados, tá? Ele vai trazer um desenvolver e aplicar para vocês, tá pessoal? Vai ter esse texto que vocês vão ler, por favor, sempre eu falo para vocês, leiam os textos com calma na apostila, porque o texto ele traz muita informação importante, tá bom? Traz um extra para vocês, correto? E logo de cara ele pergunta na questão 1, identifique as características do Estado moderno observando suas principais funções, tá pessoal? Bom, vamos lá. O Estado, pessoal, o que é um Estado moderno? Ele se constitui primeiro com base em um aparato que permite uma organização social central da vida social. Ou seja, vou explicar isso para vocês. O Estado, o rei agora, né, que vai ser o rei, ele consegue controlar toda a sua vida. Por quê? Porque o rei ele vai controlar a economia, o exército, certo? Ele vai controlar o cotidiano das pessoas, as leis. E é por isso que esse rei agora, esse Estado, tá? Quando a gente fala de Estado, lembre-se de reis. Beleza? O Estado é o rei, como diria Luís XIV, eu sou o Estado, tá bom? Então eu falei Estado, não pense em Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, não. Lembra que é um rei, tá? Uma pessoa que está controlando tudo. E é por isso que ele tem um controle agora da vida social, certo? Por exemplo, pessoal, exército permanente. Aqui, só um adendo, pessoal, o acento foi no si, mas não é assim, tá? O acento é aqui, ó, nesse E, beleza? Por que ficou esse acento ali? Eu não sei, peço desculpas. Temos também funcionários, oficiais designados pelo rei e um governo central, tá? Essas são as características principais desse Estado moderno. Além disso, pessoal, temos o seguinte, questão 2, diferenciar a figura do rei medieval, a figura do rei da Idade Média, tá? Que é o seguinte, na Idade Moderna aqui, tá, pessoal? O rei da Idade Média, que é aquele rei do período do feudalismo e tudo mais, como eu sempre falei para vocês, ele existia? Sim. Porém, pessoal, ele era praticamente mais um nobre, com poucos poderes e reduzido alcance sobre os demais. Ou seja, o rei ele era mais um, certo? O senhor feudal, por exemplo, um grande senhor feudal, ele tinha muito mais poder e influência na região que o rei daquela região. Mas o rei existe, certo? Já o rei da Idade Moderna, que vai passar por uma transformação, com crise do feudalismo, que a gente já falou e tudo mais, ele vai primeiro, pessoal, se sustentar por um amplo aparato de controle burocrático, militar, econômico e legislativo. Vamos lá. Burocrático, pessoal, tudo para ser aprovado, tudo que tem dentro de um reino tem que passar agora pelas mãos do rei. Questão militar, ele coloca um exército permanente. Então, em guerras ou período de paz, vai ter um exército que obedece diretamente às ordens do rei. Porque, pessoal, se alguém começar a fazer alguma manifestação, se mostrar contra o rei, o que ele fazia? Mandava o exército e eliminava o problema. Econômico, todo o setor econômico, no final, cai nas mãos dos reis. Então, desde aquele cara que é um pequeno artesão que vai produzir lá na fazendinha dele do interior, até o cara que era o grande burguês, todos eles pagavam impostos, por exemplo, para o rei. Tá? Então, todo o setor econômico gira em torno do rei. Além, claro, do mercantilismo, certo? Dos comércios, tá? Com outras nações que vão existir. E o legislativo é o seguinte, pessoal, o rei faz as leis. Eu vou fazer agora que, por exemplo, eu sou um rei, eu faço uma lei onde eu vou me beneficiar, onde eu falo que, por exemplo, agora eu tenho poderes mais que absolutos, ou agora eu tenho o poder, por exemplo, de poder obrigar as pessoas a saírem da casa delas. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sou o poder, não tem ninguém que vai me impedir, ninguém que vai falar, olha, você não pode fazer isso, ou você não deve fazer isso, correto? Eu sou o rei, eu mando. Isso é um Estado moderno, tá bom? Uma pessoa centraliza o poder, nesse caso o rei. Bom, pessoal, dando continuidade, nós temos aqui um outro texto que vai falar sobre um documento muito importante, que é a Carta Magna de 1215, tá bom? Bom, vou explicar mais a Carta Magna aqui para vocês, tá? Na questão 1 que ela fala o seguinte, o texto afirma que taxas ou tributos não serão lançados sem o consentimento do Conselho Geral do Reino. Na prática, qual foi a consequência do rei consultar o conselho para criar impostos? É bem simples, pessoal. Porque que a Carta Magna vai falar? Ela vai servir como uma espécie de documento escrito, um dos primeiros documentos escritos, que serve como uma coisa geral, falando basicamente sobre liberdade e igualdade, tá bom? Então ela vai começar a mostrar ideias para limitar o poder do rei. Por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, o rei tinha poderes absolutos, mas não era todo mundo que apoiava e gostava desse poder absoluto do rei, beleza?
No texto, pessoal, é bem interessante porque ela vai mostrar um exemplo onde a ação do rei foi limitada, certo? Por quê? Porque agora, para criar impostos, o rei ele devia consultar o parlamento antes. Ele não poderia criar impostos agora à vontade, do jeito que ele queria, tá bom? E a questão 2 pergunta: qual a importância da Carta Magna para a história dos direitos humanos? Como eu falei, além de ser um dos primeiros documentos, tá bom, escritos que garante liberdades e igualdades, tá? Que faltou igualdade, mas é liberdades e igualdades, ela é base para outros documentos importantes, como Declaração dos Direitos. Mas, professor, o que é essa Declaração dos Direitos? Eu nunca ouvi falar. Declaração dos Direitos, pessoal, está ligado à Revolução Francesa. Então, é um conteúdo que a gente vai ver aí no próximo ano, tá bom? Lá no 8º ano, certo? Passando aqui, pessoal, vamos para as atividades, que ela fala o seguinte: escreva o conceito de governo absolutista, tá? Pessoal, absolutista vem de absoluto, certo? Então a resposta é: o governo absolutista é caracterizado pela grande autoridade, pelo poder que se concentra na mão do rei. Ou seja, todo o poder legislativo, econômico, militar, tudo está nas mãos de uma única pessoa, certo? O maior exemplo que a gente tem aí, podemos falar sobre Luís XIV na França, Henrique VIII na Inglaterra, certo? Questão 2 fala, pessoal, qual é a relação entre a reforma religiosa feita por Henrique VIII e a consolidação do absolutismo na Inglaterra? Bom, se a gente pode falar que tinha alguma coisa que conseguia impedir um pouco esse poder do rei, era a Igreja Católica, certo? A Igreja tinha muita influência na sociedade, tinha muito poder, tinha muito dinheiro, tinha muitas terras, certo? Então alguns reis, eles não gostavam muito da influência dessa Igreja Católica não. Por quê? Ele queria fazer alguma coisa e a Igreja ficava contra. Ele queria fazer alguma coisa e a Igreja falava que era contra. E, por mais que ele poderia fazer o que ele quisesse, mesmo a Igreja sendo contra, o que a Igreja poderia fazer? Influenciar a população ali para se virar contra o rei. E o rei não queria isso, certo? O que o Henrique VIII faz na Inglaterra? Ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra, certo? Quando a Igreja Católica é expulsa da Inglaterra, ele também expulsa o quê? Todos os padres e bispos que eram daquela igreja e, consequentemente, toda a influência que existia da Igreja Católica na Inglaterra, deixando que o Henrique VIII fosse o único centro de poder na Inglaterra. Beleza? Questão 3 fala, pessoal, pesquisa e explica o significado da frase: o Estado sou eu. Esta frase aqui é a frase que melhor representa um poder absolutista, tá bom? Ela foi dita pelo rei Luís XIV. Rei Luís XIV, pessoal, é o auge da França. A França estava lá em cima, estava com tudo. O Estado francês era uma máquina, certo? Importante, rica, conseguia conquistar novos territórios. Luís estava no topo do mundo, certo? Isso, é claro, vai começar a cobrar o seu preço, principalmente mais para frente, tá? Quando, por exemplo, Luís XVI, ele é pego na Revolução Francesa e tentando fugir e vai ser decapitado, tá? Então, pessoal, é o seguinte, o que essa frase significa? Ela significa a concentração de poder alcançada pelo Luís XVI. Então, pessoal, todo o poder na França é dele. Ele manda e desmanda, tá? Vocês têm que ter em mente isso, desse poder absolutista, certo? Que, por exemplo, Luís XVI tinha. Um detalhe, pessoal, nem todos os reis, certo, ao longo da história aí, conseguem ser tão absolutistas como Luís XVI, por exemplo. Alguns reis, eles ainda vão sofrer várias influências de parlamento, da igreja, tá bom? Alguns da nobreza, por exemplo, da burguesia, certo? Por quê, pessoal? Porque por mais que ele é um líder absolutista, ele ainda vai precisar da burguesia, por causa do dinheiro, da nobreza, por causa dos costumes, por causa do prestígio que ela tinha, da igreja para manter ele no poder junto com a população, tá? Então ele é absolutista, óbvio, ele manda e desmanda. Só que ele ainda assim, ele ainda tem um pouco do, eu vou ouvir um pouco aqui, eu vou ouvir um pouco ali, vou receber uma certa influência, porque eu não quero me dispor, por exemplo, com a burguesia, eu não quero brigar com a igreja, eu não quero brigar com a nobreza, certo? E a questão 4, pessoal, vai trazer um texto e ele quer saber o seguinte: por que o Estado se tornou tão importante e por isso o rei tão poderoso? Simples, pessoal. O Estado se torna tão importante porque ele passou a controlar todas as atividades econômicas, militares e administrativas. E quem que é o maior representante do Estado? Quem que é o máximo desse Estado? O rei, tá? Logo, o rei se torna poderoso porque o Estado se tornou poderoso, controlando a economia, o exército e todo o setor administrativo. E como o rei é o principal representante desse Estado, ele também se torna o principal, certo, expoente disso daí. Bom, pessoal, vamos agora para a última atividade da unidade, tá? Que fala o seguinte: defina mercantilismo e cite suas principais características, tá? Bom, pessoal, o que é o mercantilismo? É uma política econômica que vai ser adotada por reis, certo? Onde
o Estado controla e direciona o desenvolvimento da economia nacional. Ou seja, esse mercantilismo é o seguinte: o rei vai começar a promover práticas mercantilistas, como, por exemplo, comércio com outras nações e, por exemplo, isso, tá? O que vai acontecer, tá, pessoal? Esse rei, ele vai começar a direcionar para onde a economia vai crescer. Então, por exemplo, ele pegava aquele dinheiro do mercantilismo e falava o seguinte: eu acho que vai ser melhor investir no setor militar, ou no setor econômico, certo? Ou no setor naval, tá bom? E quais são as principais características? Colonialismo, ou seja, os países europeus, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, vão começar a vir para a América, vão começar a vir para a África, para a Ásia, praticar as famosas colônias, tá bom? Eles vão começar a explorar essas regiões. Metalismo, pessoal, metalismo não é ligado ao metal, ao rock não, que vocês escutam, é ligado ao ouro e à prata. Por quê, pessoal? Aqui embaixo a gente vai falar sobre isso melhor. Protecionismo, o que é isso, pessoal? Os reis, eles queriam proteger o dele. Então a Inglaterra, por exemplo, não começa mais a comprar produtos de fora. O que eles vão fazer? Começar produtos dos produtores ingleses. Eu preciso de um vinho. Vou comprar um vinho que vem da França para fortalecer a França? Não, vou comprar vinho de pessoas aqui da Inglaterra. Mas não tem ninguém que produz vinho. Vamos começar então a financiar essa produção de vinho. Tá? E balança comercial favorável. Ou seja, eu tenho que ganhar mais do que eu gasto. Tá bom? Eu não posso gastar mais dinheiro do que eu estou ganhando, porque se acontecer isso, o meu Estado ele vai falir, tá bom? Na questão 2 pergunta: relaciona o metalismo ao processo de formação e fortalecimento do Estado moderno? Pessoal, bem simples essa questão, tá bom? Por quê? Quando o rei, o que ele precisa para se fortalecer? Para o rei ser o rei absolutista, ele precisa primeiro centralizar o poder na mão do rei, claro, organizar uma administração centralizada, ou seja, ele é o rei, ele vai ter funcionários. Todos os funcionários do rei devem ser extremamente obedientes e leais a esse rei, tá? Como que o Estado fazia isso, pessoal? Pagando salários. Pô, pessoal, até eu entendi, mas o que tem a ver o metal então? Simples, esses salários só eram pagos com ouro ou prata, tá bom? Então, por exemplo, para Portugal, vamos imaginar Portugal, né? Ou Espanha, ou Inglaterra, ou a França, para esses países conseguirem pagar os funcionários, por exemplo, ali do Estado, eles precisavam de ouro e prata. Mas esse ouro e essa prata não era encontrado só no país deles ali não. Onde que eles iam explorar ouro e prata? Aqui na América, na África, na Ásia, beleza? Por isso o metalismo se torna tão importante. Por isso tem a corrida do ouro, a corrida da prata, quando a Espanha encontra a região hoje da Argentina, ali do Paraguai, da Baía da Cisplatina, certo? Do Rio da Prata, beleza? Aqui no Brasil a coroa portuguesa era louca para encontrar o ouro. Só vai encontrar esse ouro basicamente ali 200 anos depois de conseguir chegar e colonizar o Brasil, tá bom? A corrida do ouro também na América do Norte, com a Inglaterra, certo? Então o ouro, o metalismo, ele está enlouquecendo o mundo. Todo mundo quer ouro e prata, tá, pessoal? Questão 3, pessoal, fala o seguinte: leia o trecho a seguir do texto do Bispo do C. Aí fala assim: identifique a que teoria sobre o absolutismo o texto se refere e os argumentos apresentados como vantagem para essa forma de governo. Pessoal, bispo é da onde? É da igreja, é do clero. Logo, sempre que alguém da igreja ou do clero ia argumentar a favor do rei, era a teoria do direito divino. O que é a teoria do direito divino, pessoal? Lembra que eu falei que o rei é absolutista? Porém, mesmo sendo absolutista, ele ainda tentava se conciliar ali com a igreja, com a burguesia e com a nobreza. Um dos motivos pelo qual ele não gostava muito de se indispor com a igreja católica era por causa disso daqui, ó. Porque a igreja defendia o seguinte, que aquele rei, ele tem um direito divino, ou seja, ele tem um direito que foi dado diretamente por Deus para governar. E quando a população se voltava contra esse rei, era a mesma coisa que eles se voltarem contra o escolhido de Deus. E a população não queria se voltar contra o escolhido de Deus, certo? E quem que mantinha esse status do rei como sendo um representante divino? A igreja, tá? Então lembre-se, por mais que ele é absolutista, ele ainda precisa da burguesia, da nobreza e da igreja para conseguir ficar no poder, tá bom? E quais são as formas de vantagem, pessoal? A principal é o seguinte, que essa é uma forma de governo natural e ligado ao Senhor, ou seja, natural, então é uma coisa comum, você não precisa fazer nada, é só não interferir que ela vai seguir o rumo dela. E ligado ao Senhor, que basicamente a igreja vai falar que os países que eram governados pelos reis, que foram escolhidos por Deus, sempre seriam aqueles estados, aqueles países mais prósperos e conseguiriam ter vantagens sobre os demais, tá? Passando. Bom, pessoal,
Essa foi a nossa aula, tá bom? Sobre formação de estados modernos. Espero que tenham gostado, tá bom? E até a próxima.